único, mas qual que é o principal fator de você ter um portfólio? Qual que é a principal importância de um portfólio? Mostrar para a empresa, para o recrutador, que você tem as capacidades que você falou que tinha. E que você é a melhor pessoa disparado para ocupar aquela vaga. Essa é a função do portfólio. É a prova de que você é o melhor. Não é você falando, é você mostrando. Agora, você vai lá e faz portfólio com projetos que não foram feitos por você. Ora, Felipe, qual que é o problema? A empresa não precisa saber disso. A empresa vai saber disso. Eu digo com experiência própria. Eu, com conhecimento em análise de dados, com conhecimento em estatística, vejo um portfólio que você foi lá e rodou uma regressão linear. Tá bom, tô vendo sua regressão linear. Eu, com apenas 3 minutos de conversa, consigo perceber se foi você ou não foi você que fez o projeto. Eu consigo ver se você sabe me explicar as nuances do projeto. Que você consegue me explicar por que você escolheu a regressão linear, o que você pensou, o que você quer encontrar com a regressão linear, por que você usou a regressão linear de um jeito ou de outro, se não seria mais adequado usar outro teste estatístico. Eu vou te perguntar tudo isso. Eu vou te perguntar coisas técnicas como, por exemplo, qual é o p-valor dos coeficientes angulares da regressão linear que você usou. Você percebe que apenas com uma pergunta aqui, uma pergunta técnica, de alguém técnico, de alguém que conhece realmente os procedimentos, conhece as técnicas, tem os conhecimentos, tem os skills necessários, os skills técnicos para uma vaga de emprego, para você conseguir aplicar o seu trabalho da melhor forma. Com apenas uma pergunta, essa pessoa ela te quebra no meio se você não fez um projeto que você realmente tenha feito, se você só copiou esse projeto. E esse é um dos principais erros. Tem muita gente na internet dizendo, olha só, construa o seu projeto aqui comigo em apenas 30 minutos. Tudo bem, eu não tô nem questionando a boa intenção do professor que está falando isso no YouTube ali. Mas veja só, o professor pode até saber, e parênteses, em muitos casos não sabe, como rodar realmente uma regressão linear. Qual que é o jeito certo, o que precisa, quando usar, quando não usar, quais são os melhores modelos para determinada situação. Ele pode até saber, mas não é porque ele sabe e porque ele te mostrou o passo a passo em uma ferramenta que você também é capaz de saber. Você rodar uma regressão linear no Python, por exemplo, mostra só que você sabe Python e que você sabe copiar código, seja do ChatGPT, seja de algum professor na internet. Isso não mostra que você tem conhecimento em estatística. Isso mostra que você tem um indício de conhecimento em estatística. O que vai comprovar mesmo vai ser na entrevista. E como que funciona a entrevista? O recrutador ele pega o seu portfólio e ele vai analisar os seus projetos. E com base nos seus projetos, ele vai falar que interessante. Ele vai selecionar ali 1, 2 ou 3 projetos para ele conversar com você sobre aquilo que você fez. Eu falo, olha, eu vi aqui que você fez aqui uma regressão logística para entender melhor o churn dessa empresa. Me conta mais sobre esse projeto. E ele vai deixar você falando. E você agora vai ter que ser capaz de falar, tá, essa base de dados eu peguei assim assado, eu resolvi fazer, eu mostrei aqui nos gráficos as variáveis que eu ia utilizar, e aí você vai explicando a análise. Eu escolhi a regressão logística porque eu também fiz uma técnica de IV para descobrir quais eram as variáveis que mais tinham relação com o turnover ou com o churn, agora eu não lembro qual exemplo eu usei, mas turnover da empresa. E com isso eu identifiquei essas 3 principais causas de turnover na empresa, que é salário, que é, por exemplo, distância do trabalho e férias. Então eu percebi que esses eram os 3 fatores que mais implicavam, que mais afetavam o turnover da empresa. Por isso eu fiz essas recomendações aqui usando essa e essa técnica estatística para que a gente pudesse reduzir a taxa de turnover. Nisso, só nessa... O que? Deu 1 minuto, talvez, deu falando, nem isso. Só que você mostrou que você entende sobre KPIs, você entende a importância das coisas, que você sabe storytelling, porque o storytelling você mostra fazendo as coisas, construindo a sua análise e explicando a sua análise. Isso é storytelling. Não adianta ficar lendo livro. Porque o gráfico de pizza... Ninguém tá fazendo essa discussão no mercado de trabalho. Ninguém tem tempo no mercado de trabalho, pessoas que estão lá trabalhando e resolvendo problema, para saber se você usou 4 fatias no gráfico de pizza, sendo que o ideal é usar no máximo 3. É lógico que você tem que se dedicar para fazer uma visualização cada vez melhor, mas esse tipo de detalhezinho, ele tá tão longe na fila daquilo que é mais importante. Então, é isso. Você precisa ter projetos feitos por você, porque assim você consegue mostrar os seus conhecimentos, não só na estatística. Veja que nesse exemplo que eu dei, você mostrou conhecimento de negócio, através dos KPIs, você sabe o que é turnover, você sabe o que impacta o turnover, você sabe como resolver, você usou técnicas estatísticas para identificar quais eram os fatores que estavam mais causando o turnover, e você foi capaz de gerar recomendação. Isso é pensamento analítico na essência. É quando você junta o conhecimento na ferramenta que você vai usar, seja Excel, seja Python, seja qualquer outra coisa, com o seu conhecimento em estatística, o seu conhecimento de negócio, o seu pensamento analítico, e você junta isso e monta uma história, monta um projeto de verdade que faça todo sentido, que tenha começo, meio e fim, e que o fim seja uma recomendação para resolver aquele problema. Resumindo, você só vai ser capaz de mostrar que você fez isso mesmo se foi você mesmo que fez. Então não adianta burlar o sistema. Não, Felipe, eu vi aqui, ó, eu vou pegar aqui uns 3 portfólios aqui, se você editar no YouTube agora, vai ter lá, desenvolvendo seu portfólio na prática.
Eu nem pesquisei, mas eu tenho certeza que isso vai aparecer. E vai ter um monte de visualização. E eu quero que você depois olhe quantas visualizações tem e se pergunte qual a porcentagem daquelas pessoas que conseguiram de fato um emprego. Cadê o link do portfólio dessas pessoas? Porque nem alguém fazendo junto com elas para elas só copiarem, essa pessoa foi lá e foi capaz de fazer o portfólio dela. Então, vê lá o resultado, vê se essas pessoas estão tendo resultado. É aí que você mede se você está num caminho seguro ou não. Então, portfólios que não foram feitos por você, esquece. Ou aprende, você pode fazer o portfólio olhando o professor, mas você tem que aprender tudo o que foi feito. A ponto de que você consiga, sem olhar para o seu projeto, explicar o que foi feito. Explicar, igual eu acabei de explicar. Eu inventei o exemplo do nada do turnover e expliquei como eu resolveria um problema desse. Ah, Felipe, mas isso é porque você já sabe, tem experiência, já trabalhou com turnover? Não, é porque eu sei estatística. Eu sei identificar qual ferramenta técnica, qual habilidade analítica eu preciso empregar numa situação como essa. Quando você fala de turnover ou não, eu já sei quais são as técnicas estatísticas que eu uso. Eu não fico perdido. Eu abro uma base de dados, eu não fico mais perdido. Por quê? Porque eu sei o que fazer. Então, ter um portfólio de projetos feitos por você, tá? Isso é muito importante. Ter um portfólio com projetos que não foram feitos por você. Esse é um erro e que ele é um erro que pode até te fazer ser chamado para uma entrevista, mas você vai cair logo na próxima etapa.